Será que o inglês não é para mim? Poxa, eu já tentei revistas, já tentei aplicativos, já tentei professores particulares, escolas, cursos, viajar, já tentei de tudo e eu não consigo. Por que será que eu não consigo? E nisso a gente desiste uma, duas, três, quatro e nunca consegue chegar à fluência no inglês. Eu conheço pessoas que estudaram inglês há mais de 10 anos e todos os anos elas voltam falando: nesse ano tá lá nas minhas metas, eu vou aprender a falar inglês. Porém, elas sempre continuam sem estar conseguindo falar o idioma, né? Sem estar chegando no objetivo que elas têm. Eu lembro que quando eu decidi aprender a tocar violão, que não é a mesma coisa que falar inglês, porém a base para você entender vai ser a mesma coisa. Eu lembro que quando eu decidi isso, eu decidi aprender a tocar violão sozinho, sabe? Sem ter ninguém me ensinando. Eu decidi aprender a tocar violão como? Através de revistas, através de dicas com os amigos, através de escolas gratuitas que ensinavam. Ou seja, eu tentei aprender a tocar violão de diversas formas aleatórias, acreditando que seguindo dessa forma eu ia conseguir tocar violão algum dia. Na época eu tinha 13 anos e eu não sabia o que eu estou te explicando hoje. Porém, depois de 3 meses tentando sozinho, de modo aleatório, a minha mãe, ela decidiu me colocar num curso de violão para que eu conseguisse, de fato, começar a aprender. E na primeira aula, eu consegui aprender em uma aula o que eu tinha levado 3 meses para ter aprendido sozinho. E eu percebi nessa uma aula que o que fez eu aprender o conteúdo de 3 meses sozinho, em apenas um dia com alguém explicando, foi uma palavra que a gente chama de método. Uma vez que eu descobri que existia um método para aprender a falar inglês, para tocar violão no meu caso, eu comecei a aprender o violão muito mais rápido e em mais ou menos 6 meses eu já estava tocando bastante músicas no violão. No inglês é a mesma coisa. Dependendo do método com que você vai estar estudando, pode ser que você leve pouco tempo para aprender, ou pode ser que você leve muito tempo e corra o risco de nunca chegar na fluência. Teve uma vez que eu estava no ensino médio, e eu acredito que isso também aconteceu com você. Quando eu estava aprendendo inglês no ensino médio, a minha professora, ela só falava em inglês. Ou seja, o método dela era chegar já conversando em inglês. Como eu não sabia nada de inglês quando eu estava na 5ª série, eu não entendia o que ela falava. Logo, o inglês para mim era chato, difícil e não era para mim. Eu nunca ia aprender, né? Levava como algo qualquer que não era para mim. E no decorrer da aula, ela começava a ensinar um negócio que ela ficou da 5ª série até o último ano, que todo mundo pegou trauma, talvez até você, que é aquele tal do verbo to be. Exato, que ódio! Onde todos os anos a gente aprendia sobre aquilo e no final não aprendia sobre nada. Então, eu acabei pegando um certo trauma pelo inglês no começo, por causa do método que estavam me ensinando. Quando eu decidi aprender o inglês de verdade com 14 anos, que eu me inscrevi em um lugar para estar aprendendo, nesse lugar eu tive uma professora muito boa, cujo método era diferente. Ao invés dela chegar conversando comigo em inglês e tudo mais, ela misturava, ela chegava: "Hello guys, how are you? E aí pessoal, como que vocês estão? Good morning, bom dia." E nisso que ela ia misturando, eu ia assimilando. Poxa, todo dia ela fala good morning e toda vez que ela fala good morning, ela traduz para bom dia. Se algum dia, nos dias que ela não traduzia, eu já entendia que good morning era bom dia, porque good morning, você já estava entendendo, porque você começa a assimilar uma coisa com a outra. Ou seja, no método dessa professora, eu entendi que dessa forma era mais fácil para eu entender, né? Para eu conseguir estar chegando até a fluência. Ou seja, dependendo do método que você vai estar aprendendo, você vai estar aprendendo ou muito mais rápido ou você vai estar parando no meio do caminho. Legal?
Qual que é o maior benefício que você tem de estar aprendendo com um método que funciona? Seu maior benefício de aprender com um método que funciona são seus maiores. Primeiro, tempo. Você vai economizar muito tempo usando um método que funciona, porque você não vai precisar ficar pesquisando na internet. Como que eu faço isso? Como que é aquilo? Qual que é a forma mais rápida? Não. Se você já tem um método que funciona, você já vai saber tudo na ponta da língua e a partir daí é só você seguir. Então você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro, que muitas vezes você poderia estar comprando vários materiais, várias coisinhas a mais que você não precisa, porque você não sabe o caminho certo. Então, tendo esse caminho certo, você tem esse segundo benefício, e o terceiro é que de fato você vai chegar até a fluência sem desistir no meio do caminho, né? Que é o mais importante. Outra dúvida comum que você pode estar tendo agora é: Master, e se eu não seguir um método para aprender inglês? E se eu simplesmente tentar aprender de modo aleatório? Eu consigo aprender? Bom, o que seria um modo aleatório primeiramente? Estudar inglês de modo aleatório seria você pegar diversos conteúdos de pessoas diferentes na internet e ficar seguindo o que cada uma fala, sem ter uma específica para você seguir como base. Ah, eu gosto do Zezinho, vou seguir o Zezinho. Gosto da Julinha, vou seguir a Julinha. Vou pedir dica para amigo, vou começar numa escola X, vou começar numa escola Y, vou fazer um aplicativo aqui, vou tentar outro aplicativo ali. Isso é estudar de uma forma aleatória. Por que que isso não dá certo? E como que você resolve isso? Isso não dá certo porque o Julinho, ele vai dizer que para aprender inglês você precisa morar nos Estados Unidos. Enquanto a Marina vai falar, você não precisa morar nos Estados Unidos para falar inglês. E aí você vai fazer o quê? Você vai viajar para os Estados Unidos, mas não vai sair de casa porque a Marina falou que não precisava sair, então você não vai sair, mas o Julinho falou. Então você vai ficar perdido, você não sabe para onde, você não tem princípios para estar seguindo. E essa falta de princípio é o que vai te travar na sua fluência do inglês. Por isso, é muito mais fácil você seguir o conselho de um deles, porque os dois provavelmente estão te guiando para o caminho rumo à fluência, e provavelmente os dois vão conseguir. A diferença de você ir mais rápido é você escolher em quem que você acredita mais e seguir o mais próximo possível do que a pessoa está te ensinando no passo a passo que a pessoa vai te ensinar. Legal? Então, quando você faz de modo aleatório, por isso que você acaba demorando mais. E qual que é o segredo para você corrigir isso? Escolher a pessoa com quem você mais se identifica, ou a escola, ou a pessoa que está te ensinando, para você seguir o que esse local ou essa pessoa está te ensinando a fazer.